Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Inter 2 Sport 0 que acaba de acontecer no estádio Beira-Rio. Quem não assistiu a partida, viu apenas os melhores momentos, ou quem sabe pegou lá na tabela 2-0 Inter, pode pensar, poxa vida, foi bom, mais ou menos. Tem muitos pontos de atenção e questões que o Internacional precisa olhar para si mesmo e dizer, opa, se eu fosse você eu comemoraria. Comemoraria porque o 2-0 em alguma medida foi até enganoso pelo que aconteceu no estádio Beira-Rio. O Sport, a imprensa do Recife estava falando, eu te confesso que eu não imaginava tanto. O Sport perde muito gol, tá? Muito gol, o Derek Lacerda, todo mundo do Sport, o próprio Lucas Lima, os jogadores que fazem as jogadas do meio pra frente, cara, poderiam, se eles tivessem mais efetividade, a gente podia estar falando de uma tragédia futebolística no estádio Beira-Rio, do Internacional tendo perdido pro Sport. Mas é óbvio, venceu. Venceu, na minha visão, não necessariamente convenceu, esse é um ponto a ter atenção e principalmente me incomodei porque me dei mal da KTO. Eu trouxe aqui na semana passada, quando eu ganhei uma pequena boladinha lá da KTO, fiquei faceirão, né? Pois é, agora tô mostrando, perdi meus 5 pila. Coloquei no Odão que o Inter venceria, sem sofrer gols, o que é verdade, mas o Vitinho não marcou seu gol. Poxa vida, né? Foi Borré e foi Bruno Henrique. Jogadas do Carboneiro, uma das jogadas do Carboneiro, o Vitinho até deu assistência. Se tivesse lá gol, assistência do Vitinho, me dava melhor. Mas enfim, perdi. E aí tô mostrando pra galera, KTO é assim, a gente ganha, a gente perde, a gente troca dinheiro com os suecos. Tu acha que tu vai fazer dinheiro? Não é pra ti, não é o caso. A KTO não é pra isso. Bom, só é o seguinte, cara, quero brincar, quero divertir, quero dar graça, até pra jogos que não são tão legais, aí tu vai na KTO pra brincar, pra se divertir. Na descrição, no primeiro comentário, tu tem o link personalizado do JB. Gente, o primeiro ponto a dizer dessa partida é que o Ramon Dias / Emiliano Dias, eles mantiveram uma ideia parecida dos jogos anteriores. Tinha 3 zagueiros, tinha 2 alas, tinham 2 homens de marcação no meio campo, 2 volantes, né, da saída do jogo, tinha 2 pontas, um aberto pela direita, outro pela esquerda e o Borré. E aqui tem a grande novidade, o Borré na vaga do Alan Patrick. Só que o Borré é muito mais atacante, tem muito mais presença de área do que o do Alan Patrick, que era um cara que fazia um falso 9. Então não funcionou bem como um falso 9, embora o Borré em alguns momentos já jogou inclusive do Alan Patrick como um meia atacante e um meia de enganche. Um outro ponto relevante foi a ida do Ivan pro gol na vaga do Antony. E aí pesou, né? O Antony falhou demais contra a equipe do Mirassol. Ele já vinha falhando, mas o Rocher também foi mal no Grenal, por exemplo. É que eu acho que as falhas individuais foram muito fortes e ele pensou, cara, Beira-Rio, a pressão vai pegar. Imagino que fez toda essa análise e colocou, bom, o Ivan tá aí, é um bom goleiro, cara de seleção brasileira sub-20, dá uma chance. E preciso registrar que o Ivan, quando precisou trabalhar, foi bem. Tem uma bola no primeiro tempo que ele tira com os pés, tem no segundo tempo até uma tentativa de gol olímpico, ele estava bem atento, então acho que ele vai ganhar sequência. O jogo começa com o Sport tendo uma estratégia muito específica, que era preenche todo o setor na frente da grande área e dá as laterais para o Internacional. Que se tu for olhar que o Inter tinha 2 ponteiros, o Carboneiro cai pelo centro, né? Mas o Inter tinha 2 caras abertos, Vitinho e Carboneiro, e tem 2 alas, o Aguirre e o Bernabé, na teoria poderia ser bom para o Inter, mas é verdade que o Inter se complica um pouquinho. Só que o detalhe é que o Internacional, mais ou menos ali até os 15 minutos, tem alguma dificuldade. Só que aos 13, eu tenho esse 13, 14 por ali, mais ou menos um quarto do primeiro tempo, um quarto, um quinto, sei lá, até mais ou menos essa situação. O Bernabé, ele rouba uma bola, puxa um contra-ataque e a partir dali as coisas vão acontecendo. E o Inter vai criando oportunidades, quando acontece o gol do Internacional, que é o Bernabé pegando uma bola da sua área como lateral, não era assim lá na ponta, ele faz uma inversão de jogada pro Vitinho, cara, clássico, sabe, limpa o marcador, faz o cruzamento, o Borré dentro da pequena área, mete 1-0. Ótimo pro Borré que estava há 2 meses sem marcar gols. Mas já falando sobre o Borré, eu preciso relatar aqui, o Borré marca o seu gol, mas, por exemplo, perde um cara a cara com o goleiro no segundo tempo. Aqueles lances que, poxa, o cara da estirpe dele não pode errar. Ele marca um gol que é decisivo. E dá a contribuição, o Borré não se esconde da partida, ele não se esconde de tentar, ele não se furta de tentar jogar e não há sonegação de suor dele. Mas eu preciso ter uma régua de um cara que é uma das maiores, se não a maior contratação da história do Internacional. E se nós formos olhar para dentro do campo,
o que ele entrega ainda é pouco. Recentemente teve uma entrevista que o Borré contestou um repórter, e é justo que conteste, tá? A imprensa pode ser contestada também, quando ele fala o seguinte, olha, o Internacional não está marcando muitos gols, mas ele dá a entender que a culpa não era dos centroavantes, dos atacantes, e sim da criação das jogadas. Pois é, ele teve dessa vez criação e ele guardou uma, é verdade, mas perdeu a outra. Isso precisa ser colocado no jogo dele. Só que aqui, o Internacional faz 1-0 e meio que não é que para de jogar, porque o Sport tem suas situações de melhorias. O Sport que estava mais atrás toma o gol e diz, tá, agora eu vou jogar. Já tô tomando gol mesmo, vou tentar fazer alguma coisa. E aí cria dificuldades. O Internacional passa boa parte do primeiro tempo e, cara, grande parte da segunda etapa sem tocar na bola. O Inter assiste. O Internacional assiste os caras. O detalhe é que o gol do Inter só acontece aos 23 do segundo tempo. E ali só o Sport jogava. Até aquele momento só dava Sport. O Internacional quase que sem algum tipo de reação. E o gol do Inter só sai quando o Ramon / Emiliano já estão vendo. Cara, eles botaram até o Alan Benítez, botaram o Bruno Henrique, começaram a fazer mudanças, dizendo o seguinte, eu preciso mudar, preciso fazer modificações. E o gol só sai quando o Carboneiro, melhor jogador em campo, faz uma jogada individual, cruza para dentro da área e o Bruno Henrique vai lá e faz o gol, o 2-0. Ali meio que decreta uma vitória do Inter com algum tipo de conforto, pode-se dizer assim, no 2-0, tá mais confortável, mas eu preciso te colocar. O Sport perdeu gols. E olha, algumas oportunidades. E de jogos que os caras estavam melhores do que o Internacional. Isso precisa ser refletido, isso precisa ser olhado nessa questão. O melhor jogador do Inter foi o Carboneiro. Na falta de ter um Alan Patrick ou de um armador, de um cara que pense melhor o jogo, o Carboneiro era o cara que fazia o diferente. E ele tem sido o melhor em campo do Inter já há um bom tempo e nessa situação acaba se destacando. Jamais com o resultado garantido, com 2-0 na conta, a família Dias começa a mudar, bota o Raikkonen na vaga do Borré, achei interessante, é um menino de 16, 17 anos aí que foi bem sempre quando entra, na primeira bola que ele pega, ele já vai bem, ele já finaliza, ele corta pra dentro, é um lance que o Carboneiro tá envolvido inclusive, e aí mais pra esquerda ele corta, não é pra dentro, ele corta até pra fora e bate, a bola vai na rede pelo lado de fora, mas achei interessante, achei bacana dar esta oportunidade. Mas a gente tem várias outras considerações sobre o time do Internacional. Poxa, tem algum tipo de trabalho com o Sport que tá lá embaixo, já tá rebaixado, é preciso olhar e tal. Diversas oportunidades de gols que os caras perderam. Fisicamente o Inter não tem uma grande evolução. Aqui o professor Paulo Paixão se defendeu e bem pra gente no Debate Raiz quando ele entra ao vivo conosco e disse, olha gente, o Internacional tá melhorando o anímico. Animicamente está um pouco melhor, mas fisicamente não tem como fazer grande milagre, é verdade, não tem um milagre físico. A verdade é que o Internacional, ele fisicamente não é estrondoso, tem uma contribuição que o Sport, eu acho que ali os 30 do segundo tempo, o Sport morreu. Tem um pouco a ver com o anímico também, né? O Sport pensou, pô, tomei 2, que com 25 do segundo tempo, mais ou menos, estava 2-0 pro Inter. No Beira-Rio, o Sport também não ia achar que ia fazer 3-2 em 10, 15 minutos. Então, óbvio que isso faz toda a diferença. Eu preciso elogiar aqui a atmosfera da torcida. Cerca de 20 mil torcedores estavam no Beira-Rio e criaram uma atmosfera positiva. Um ambiente positivo para o Internacional jogar. Isso, óbvio, faz toda a diferença. Acho que o torcedor tá vendo o seguinte, opa, ou eu me abraço aqui, ou, né, por isso que eu até disse, olha, se eu fosse você, torcedor, comemorava o que aconteceu no estádio Beira-Rio. Se a gente olhar a tabela, é maluco, porque se tu olhar a tabela, o Inter tem um jogo a menos, inclusive que vários dos seus adversários. Bom, faz 3 pontos, o Inter tá a 3 pontos de um G8. Vamos sonhar que exista um G8, uma realidade de G8 no futebol brasileiro. Um brasileiro ganha a Sul-Americana, outro ganha a Copa do Brasil e as coisas podem se transformar e aumentar o número de vagas e dá para sonhar com uma pré-Libertadores. Mas primeiro, tem uma penca de time na frente do Internacional que vai ser difícil passar todo mundo. A outra questão, vamos olhar pro campo, né? Vamos olhar pro campo. O campo não dá direito de se empolgar. Recentemente o Inter vence o Botafogo e decai já na próxima partida, mesmo tendo tempo para treinar. Então a prudência, e olhando para dentro de campo, olhando para o que aconteceu contra o Sport, ninguém, na minha visão, tem o direito de... direito de sonhar todo mundo tem. Mas eu acho que o mais sensato seria comemorar. Comemorar, que daí tu já não tá mais olhando tão para baixo. Não sei se olhar para cima lá para a Libertadores é uma boa, mas pelo menos ficar olhando para baixo não vai por agora. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.